desejo ouvir a tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me entrego agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração deseja ouvir a tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora em que meu coração deseja ouvir a tua voz. A graça, a paz e a misericórdia da parte do Senhor Jesus. Amém? Amém. Agora sim, a igreja está se fazendo ouvida da palavra, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela nossa vida, porque nós estamos aqui louvando ao nosso Deus, né? Nós sabemos que o mundo está passando e nós estamos aqui respirando normal, agradecendo, louvando a esse Deus. Então isso é motivo de gratidão, é motivo de estarmos felizes, estarmos aqui nesta hora. Hoje, após o culto, eu queria falar um pouquinho com o Romildo e queria que Ana Paula e Gabriel esperassem um pouco após o culto, não saísse logo, amém? Então, queridos, nós vamos ler hoje 1 João, capítulo 1. Vamos ler os versículos 5 ao 10. 1 João, capítulo 1. É lá na epístola, não é no Evangelho. Vamos ler a primeira epístola. Capítulo 1, versículos de 5 a 10, diz o seguinte. É pelo levante de todos, acredito que todos já encontraram. O texto diz: Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nessa hora, nós vamos ouvir uma palavra de oração pela nossa irmã, que tem muitos dias que nós não ouvimos a voz dela. A irmã Zenilda está com uma palavra de oração nesta hora. Vamos matar a saudade da voz da nossa irmã. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.
Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém, queridos. Podem sentar. O tema da mensagem desta manhã é vivendo feliz, vivendo na luz. Conta-se que é um samurai, né? Um samurai sanguinário, um homem de guerra, e ele chega para o seu mestre e pergunta: mestre, como eu posso, o que é viver na luz? O mestre olhou para ele e disse assim: eu não vou te ensinar o que é viver na luz, eu não vou te orientar o que é viver na luz. Você, olha a sua espada, a sua espada é suja de sangue, a sua espada está manchada, o seu coração está manchado, então jamais eu posso te ensinar o que é viver na luz. Ele se enfureceu, olhou para o seu mestre, e aí desembanhou a espada para matar o mestre. Com a sua fisionomia completamente distorcida, ele levanta a espada, e o grande mestre estava atrás, disse: alto. Ele parou. Coloque a sua espada na bainha. Ele aí colocou, que ele tinha que obedecer ao grande mestre. E aí o mestre olha para ele e disse: isso é viver nas trevas. A sua fisionomia era de quem vive nas trevas, o seu comportamento era de quem vive nas trevas. Quem deseja o ódio, deseja matar, vive nas trevas. Ele aí entendeu a mensagem, e aí o seu semblante mudou, a tristeza tomou conta dele. De repente ele disse: mestre, me perdoe. Ele disse: isso é viver na luz. Viver na luz é viver em amor. Viver na luz é viver em harmonia. Então, quando falamos sobre o tema viver na luz, quer dizer, essa expressão é usada no livro de João. Não estamos nos referindo à luz do sol, não é a luz elétrica, mas estamos nos referindo aos aspectos espirituais de uma pessoa. Eu quero dizer que é importante sabermos que no âmbito espiritual, ou no mundo espiritual, só existe dois estados: ou a pessoa vive na luz, ou a pessoa vive nas trevas. Não existe meio termo, não existe meia possibilidade. Existem pessoas que fisicamente têm a luz do sol, têm a luz elétrica, mas espiritualmente vive em trevas e em pecado, vive longe de Deus. Então, as trevas é a ausência de Deus na vida do homem. O homem que vive longe de Deus, ele vive em trevas, porque Deus é luz. A sua palavra, ele diz na sua palavra que ele é luz. Se andamos com ele, andamos na luz. Então, queridos irmãos, porém o ser humano, ele não foi feito, nós não fomos criados para viver em trevas, não fomos criados para viver longe de Deus, pois toda obra criada por Deus surge a partir da luz. Em princípio, a primeira coisa que Deus criou foi a luz, para que todas as coisas nascessem sobre essa luz, que é a luz do nosso Deus. Então Deus, queridos irmãos, a criação surge após a luz. Então Deus cria primeiro a luz para que o homem nascesse na luz, para que o homem não nascesse nas trevas. Êxodo, capítulo 10, versículo 23, quando Deus envia a nona praga, observe que todo o Egito, queridos irmãos, conta-nos o texto bíblico que por 3 dias todo o Egito viveu em densas trevas. As pessoas, queridos irmãos, ninguém podia ver, ninguém nem sair do lugar. Eles ficaram parados, porque o homem, na verdade, o ser humano, foi criado para andar na luz, foi criado para andar sobre a luz. Então, mas os israelitas, observe que o povo de Deus, eles tinham luz no local onde eles habitavam, porque a luz de Deus estava ali. Eles não dependiam
dependiam de uma luz artificial, eles dependiam da luz de Deus, porque onde está a luz de Deus não existe trevas. Na vida de quem Deus habita, as trevas não podem habitar, porque a palavra de Deus diz que onde a luz chega, as trevas se dissipam. Então, Deus é luz, e na vida de quem Ele habita é pessoas de luz. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que muitas gerações vêm vivendo em trevas, densas trevas, muitas pessoas mergulhadas em trevas, mas que podem possuir, se desejarem, pode possuir a luz de Cristo na sua vida. Como samurai, as trevas estavam sobre ele, mas quando a luz entrou, as trevas se dissiparam e a luz foi predominante na vida dele. E assim é comigo, assim é com você, assim é com todos nós. Muitas vezes nós olhamos para o outro e nós dizemos: eu não gosto de fulano, é uma atitude de trevas, porque nós fomos criados para amar. Nós fomos criados para amar um ao outro, independente de como a pessoa seja. Por isso, nesta manhã eu quero falar da graça de Deus, quero resgatar a compreensão, meus queridos irmãos, das nossas vidas, de como é estar na luz, o que eu preciso fazer para estar na luz diante de Deus. Então, sendo assim, surge a seguinte pergunta: quais as implicações práticas de vivermos na luz? O que implica? O que acontece quando nós caminhamos na luz, quando nós andamos na luz? Então, quando nós andamos na luz, nós cultivamos comunhão com Deus. Quem anda na luz está em comunhão com o Pai. O versículo 5, ele diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte de Deus temos ouvido e vos anunciada é essa, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Em Deus, queridos irmãos, não existe trevas. Deus só é luz. Então, quem é habitado por Deus, automaticamente a luz de Deus, ela é vista. Então, João diz que Deus é luz e que em Deus não há treva alguma. Não há nenhuma treva. Então eu quero dizer que se alguém afirmar ter comunhão com Deus, automaticamente ele não anda em trevas, ele anda na luz. Para que dê para Deus não existe meio termo, não existe três possibilidades: ou o homem, ou estamos em trevas, ou estamos na luz. Mas a decisão é do homem. É o homem que decide como ele quer andar. Ele pretende andar em trevas ou ele deseja andar na luz. Deus, ele dá o livre-arbítrio ao homem. E muitos têm andado nas trevas, só que as trevas, ela tem um preço. E o preço das trevas é alto, quer dizer, para Deus não existe esse meio termo. Eu gostaria de refletir com a igreja sobre a expressão do versículo 6, que diz: se afirmamos que temos comunhão com Ele. Quando nós afirmamos que temos comunhão com Ele, com toda certeza, um dos pontos centrais da mensagem de Jesus ao vir aqui é o resgate da comunhão do homem, do ser humano para com Deus. Jesus veio para isso, para nos resgatar das trevas e nos colocar na luz de Deus. Esse foi o objetivo de Jesus a estar aqui, e esse deve ser o nosso objetivo. Então, no verso 3, João afirma que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa comunhão. Então, aqui a palavra comunhão vem do grego koinonia, né? Do grego, que literalmente significa bem comum, direitos comuns, mesmo desejo. Então, se eu vivo em koinonia, eu vou desejar a mesma coisa que eu desejo para mim, eu vou desejar para você. E esse deve ser o ponto central da nossa vida, porque foi o ponto central da vida de Jesus. Jesus veio para isso, para desejar aquilo que ele queria, ele que desejava para o outro. Então ele veio para nos resgatar das trevas. Então, queridos irmãos, como toda a sociedade, segundo o comentário bíblico, né, trata da mais íntima relação com Deus como se fosse algo muito comum, algo muito normal. Não vê a sua relação com Deus como algo especial, e a nossa relação com Deus tem que ser algo separado. Então, podemos dizer que é viver na luz, de acordo com João, é ter comunhão com Deus e viver uma vida de santidade e compromisso.
isso é koinonia, isso é viver em santidade. Então, viver em santidade, em transparência, em louvor e busca de Deus, é para isso que nós existimos. O objetivo de Deus para conosco é esse. Então, principalmente de abandono das práticas pecaminosas, não condizentes com a nova vida em Cristo. Eu queria que alguém abrisse aí em 2 Coríntios 5,17, por favor. Então é preciso abandonar essa vida de pecado, é preciso abandonar essa vida pecaminosa de desagrado a Deus. Pode ler, por favor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Então, o pecado é algo velho, não pode mais fazer parte da nossa vida. As coisas velhas é preciso passar, é preciso viver em novidade de vida. Quem vive em Cristo, vive em novidade de vida. Um exemplo é o de Adão e Eva, que pecaram, que comeram o fruto proibido, que abandonaram o projeto de Deus, o qual Deus orientou para não comer. Então o que é que eles fizeram? Eles desobedeceram, e muitas vezes temos desobedecido a Deus. O que eles fizeram por terem pecado? Eles se esconderam da presença de Deus. E é isso que acontece conosco quando nós vivemos uma vida de pecado. Nós vivemos longe de Deus, tentamos nos esconder da presença de Deus, porque o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. É como se fosse um muro, é como se fosse uma barreira. Nesse momento, se a gente olha para cima, não vê o céu, então é uma barreira, impede a comunhão com Deus. Então, quando estamos vivendo na ignorância e no erro, queridos irmãos, não conseguimos cultivar comunhão com Deus na luz. Por quê? Porque o erro, o pecado, ele separa Deus. Observe que Jesus diz ao Pai ali na cruz do Calvário, né? Naquele momento ele: Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento ali Jesus era o meu pecado. Jesus era o seu pecado, o nosso pecado estava sobre ele, e Deus, ele abomina o pecado, ele vira o rosto, ele não consegue enxergar, porque Deus é santo, porque Deus é puro, porque Deus é maravilhoso. Então o nosso pecado nos separa dele, o nosso pecado nos faz nos envergonharmos, nos afasta dele. Então, queridos irmãos, eu quero dizer, pois Jesus é a luz do mundo, né? E tendo a luz da vida, aqueles irmãos, podemos nos aproximar de Deus, nos tornando filho dele, nos tornando filhos e filhos da luz, desfrutando da presença e da comunhão do Pai. Então, para eu desfrutar da presença e da comunhão do Pai, eu preciso dessa luz de Jesus, eu preciso abandonar, eu preciso deixar o pecado, como a Coríntios falou, né? Que as coisas velhas já passaram, eu preciso deixar tudo para trás, eu preciso viver em novidade de vida. E é isso que precisamos se queremos andar na luz como Jesus. Outra implicação de vivermos na luz é cultivarmos comunhão uns com os outros. Observe o versículo 7, queridos irmãos. Diz o seguinte: se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É isso que acontece quando eu estou em comunhão, né? Quando eu estou em comunhão, quando eu vivo na luz, eu tenho comunhão com o meu irmão, eu tenho um bom relacionamento, eu amo meu irmão, eu olho para ele com um olhar de amor, eu olho para ele com um olhar de misericórdia. Por quê? Porque eu estou na luz. Quem está nas trevas olha para o outro, não olha com um olhar de misericórdia, é como o samurai. O que foi que o samurai olhou para o seu mestre, quando o seu mestre disse a ele que não iria ensinar nem orientá-lo sobre andar na luz, ele se enfureceu. Por quê? Porque ele estava nas trevas, mas a luz dissipou as trevas. Então a vida na luz nos abre, queridos irmãos, uma nova dimensão. Quando vivemos na luz, abre-se um novo caminho, um caminho novo. Então fazemos parte, a partir do momento que andamos na luz, passamos a fazer parte da família dos filhos de Deus. Então o Filho de Deus, ele vive na luz, o sentimento dele é diferente, o coração dele é diferente, a forma de pensar é diferente, a forma de agir é diferente. Então, onde nos relacionamos uns com os outros, e onde só temos comunhão com o Senhor, é preciso, queridos irmãos, viver nessa comunhão uns com os outros. Então eu preciso cultivar isso. Eu quero dizer que qual a importância de cultivarmos essa comunhão uns com os outros?
Qual a importância disso? Eu quero te dizer no Salmo 133, versículo de 1 a 3, por favor. Vamos ver o que é que implica em vivermos nessa comunhão, né? Qual a declaração profética desse Salmo, Salmo 133, versículo de 1 a 3, pode ler. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Observe que, aqui nós vemos o óleo representando a unção. Olha quem anda em comunhão com seu irmão, o que acontece? Nós vemos sendo derramado a bênção da comunhão, o óleo da unção. O óleo representa o Espírito Santo. Então quem anda em comunhão recebe essa unção de Deus, porque vive em comunhão. Então, mas porque Deus derrama a sua bênção? Porque estamos na luz. Deus só derrama o óleo dele sobre a vida daqueles que estão na luz. Se está em trevas, não existe possibilidade, porque não vai ter possibilidade de Deus se derramar sobre a vida daqueles que vivem em trevas. Então, com isto, a comunhão, a exortação, o fortalecimento espiritual, a transparência, a compartilhar e a bênção de Deus sobre a vida daqueles que vivem em união. Então é importante, é necessário, irmãos, vivam em união. É preciso você olhar para o outro e desejar para o outro aquilo que você deseja para você. Eu tenho que olhar para o outro, para um jovem, desejar aquilo que eu desejo para meus filhos, para a Erika e Letícia. Olhar para a Tamira e desejar a mesma coisa. Olhar para a Janaína e desejar a mesma coisa que eu desejo. Olhar para a Gabriel, para a Ana Paula, desejar aquilo que eu desejo para meus filhos. Porque se o meu desejo for diferente, não existe luz em mim. Se eu desejo o bom para o meu e o ruim para o outro, que comunhão existe? Que amor existe? Qual é a transparência? Qual é o relacionamento com Deus que existe? Porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção. Deus ama todos da mesma forma. Deus ama todos da mesma forma. Então, Efésios capítulo 5, versículo 8 e 9, queridos, nós somos orientados, da nossa nova situação. Não somos mais trevas, e sim a luz do Senhor brilha sobre nós. A luz de Deus brilha sobre você. Então você não é mais trevas, você não é mais do mundo. As coisas velhas já passaram. Se a igreja estiver vivendo na luz como fato, Deus está na luz, que Deus está na luz. Então, com toda certeza, viveremos sem máscara, viveremos sem ódio, viveremos sem rancor, viveremos com o sentimento de Deus nos nossos corações. Então, um exemplo claro foi a exortação do apóstolo Paulo, para Pedro, quando eles estavam em Antioquia, Pedro, quer dizer, irmão, não foi autêntico em alguns aspectos da sua vida. E aí o que é que Paulo faz? Paulo vai e corrige Pedro, e aí ele corrige, mas só que ele se conscientiza do seu erro. Então, muitas vezes não dimensionamos a importância, a gente não percebe a importância da comunhão. A gente trata o nosso irmão normal, passa pelo irmão. Tem gente até dizem, graças a Deus que eu não presenciei isso comigo. Tem irmão que diz que quando o irmão vem num passeio, o irmão passa até para o outro para não falar misericórdia. Isso é comunhão? Isso é amor? Que tipo de relacionamento é esse? Que tipo de cristianismo é esse? O cristão, ele quando encontra um ao outro, meu irmão, a paz do Senhor, como é que vai? Está tudo bem? E tem que ter essa alegria em estar ao lado do outro, em estar com o outro. Então, queridos irmãos, precisamos olhar para nossos irmãos em Cristo, para a pessoa que está ao nosso lado, com toda a dimensão do amor. É preciso olhar para o outro, sentindo o mesmo amor que nós sentimos pelas pessoas mais próximas nossas, pelas pessoas mais importantes nossas, pelas pessoas que mais nós nos relacionamos. E a terceira implicação de vivermos na luz, cultivamos uma vida de confissão. É importante cultivar uma vida de confissão. É importante cultivar uma vida de reconhecimento. Observe que eu creio que a pior situação na vida de qualquer pessoa pode ocorrer na vida de um cristão.
cristão, é ele incorrer no erro de não perceber mais o pecado em sua vida. Ele já não tem mais aquele sininho que toca, que diz assim, olha, isso é errado, olha, não faça isso aí ele já está no fundo do poço. Então, interessante que o apóstolo Paulo enfatiza, né, que a vida está, que nossa vida devemos estar na luz, devemos andar na luz. Porém, o versículo 8 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, né, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Observe que nós somos mentirosos. Observe que no verso 10 ele salienta, né, que afirmamos que não temos pecado, fazendo de Deus mentiroso. Então eu jamais, né, é por isso que quando a gente sabe, a gente reconhece o erro de um irmão, o pecado de um irmão, qual deve ser a nossa atitude? Quando eu souber que o irmão pecou, como eu devo me comportar? A Bíblia ensina. A Bíblia diz que quando um irmão pecar, você deve ir a ele, falar com ele, orientar ele, chamar ele a atenção, e se ele se recuperar e se ele mudar, você ganhou aquele irmão, e aquele irmão, aquilo morreu ali. Não, muitas vezes, quando a gente sabe que o irmão está em pecado, a gente chama outros para ver. Que eu conheço uma história de um diácono. O diácono, ele desviava o dinheiro da bandeja das ofertas, ele não era muito direito, não era muito honesto. E aí o que aconteceu? Um irmão viu, um diácono viu o diácono desviando o dinheiro das ofertas. O que ele fez? Ele chamou outros para ver, chamou outros para saber o que acontecia. E aí esse diácono foi inquirido, foi chamado na comissão, e a comissão aí abordou ele teve que confessar. Mas sabe o que aconteceu, meus irmãos? A partir desse dia, esse homem não colocou mais os pés na igreja, ele deu um derrame no coração. Por quê? Porque aquilo não foi bom para ele se passou mal, e ele, naquele passar mal, meus irmãos, ele ficou de cama. Ainda visitamos ele, com poucos dias ele veio a falecer. Porque na verdade a atitude daquele que pegou ele em pecado deveria ser corrigi-lo, e a atitude dele também deveria ser não pegar na oferta do Senhor, porque ele traz maldição para ele. Tem muitos textos que falam sobre isso, que não devemos tocar no que é sagrado, não devemos tocar no que é santo, e a palavra de Deus pode se cumprir na nossa vida. Se eu começar a ser desonesto, se eu começar a pegar naquilo que pertence ao Senhor, eu posso pagar um preço muito alto. Então é preciso haver confissão. Se aquele irmão fosse para o outro e dissesse: meu irmão, eu vi você fazendo isso, em nome de Jesus, deixe de fazer, e ele ali orasse, e ele ali chorasse, e ele ali se arrependesse, havia arrependimento. Então, queridos irmãos, é preciso haver confissão, e ele confessasse o pecado dele. Então Deus, uma coisa é estar em Cristo e pecar, outra coisa é pecar e não estar em Cristo. Porque quando a gente pecamos e estamos em Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Mas é preciso haver arrependimento. Então, quando estamos em Cristo, confessamos nossos pecados, pois a glória de Deus é tão reluzente em nós, que nós recebemos o seu chamado, reconhecemos ser um homem e mulher de Deus. Observe que Isaías, no momento em que ele foi chamado para o ministério dele, e aí ele reconheceu que ele era um homem de impuros lábios, de lábios impuros, mas ele ali se arrependeu, ele ali confessou o seu pecado, e a partir dali Deus usou ele com poder e grande glória. Então, eu quero concluir, nessa manhã dizendo que estamos vivendo na luz, porque somos, a luz do mundo está em nós, que é Jesus. A luz do mundo está em você, que é Jesus. Então os servos recebem a descrição de luz, de luzeiro. Você é luz, você é luzeiro, mas você é luzeiro para passar a luz de Cristo adiante. Então é preciso, nós como luz, nós como servos da luz, passarmos essa luz de Cristo para outro. Esse é o nosso papel, essa é a nossa atuação. Então é preciso viver na luz, é preciso viver em Cristo, para que a luz dele possa ser vista em nós. Então, que possamos viver na luz, que essa luz de Deus possa brilhar em nós. Mas para isso é preciso colocar em prática aquilo que a palavra nos ensina. É preciso de comunhão.
É preciso ter relacionamento com o outro. É preciso olhar para o outro com olhar de amor. Quando vê o outro, olhar com olhar de amor. Assim como nós olhamos a quem nós mais amamos, olhar o nosso irmãozinho também, que não temos muitas relações, olhar para o outro também com olhar de amor. E que Deus nos abençoe nessa manhã. E que essa luz de Cristo ela possa brilhar em nós. Amém? Eu queria cantar, que nós cantássemos aquele hino do cantor cristão: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Amém? Alguém tem um cantor para me emprestar aí? Cantor cristão? Eu vou dirigir esse hino. Tem uma irmã que me disse: pastor, o senhor canta bem, pastor, o senhor deve cantar mais. Irmã, vou cantar agora, né? Vamos ficar de pé para cantar mais. 375, segurança. Amém? Aleluia, vamos cantar. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta, Senhor. Seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, eco das céus, graça de Deus. Canta minha alma, canta, Senhor. Mas deu para cantar. Eu queria convidar o irmão Luciano, né? Hoje é um casal que vai, um abre e o outro fecha a mensagem. O irmão Luciano, que ora ao nosso Deus nessa hora, encerrando o culto e agradecendo a Deus por tudo que aconteceu neste lugar. Amém. Amém. Cada dia mais andar nos teus caminhos, Senhor, e para a direita. Amém. 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 Graças a Deus, irmãos. Coração silencioso, nós somos despedidos. E à noite estaremos aqui para louvor do nome do nosso Deus. Hoje é 19, né?
Dia 19, né? 19 horas hoje, né? Ah, sim, meus irmãos. Olha, o culto hoje é 19 horas, viu? Bem lembrado, irmão, que o toque de recolher a partir de segunda-feira passada é 21 horas. Então nós podemos começar às 19. Né? A não ser que os irmãos queiram continuar às 18h30, mas 19 horas o culto a partir de hoje.